E aí, galera, como é que vocês estão? Eu ando meio desaparecida, mas é porque agora a gente tem um baby. E eu queria mostrar pra vocês como é que tem sido a nossa rotina. Vamos lá embarcar nessas 24 horas com um bebezinho de 1 mêsinho de idade. Ele geralmente acorda todos os dias por volta das 3 horas da manhã pra mamar. Eu tento deixar as luzes baixas pra não acordar ele completamente e ser mais fácil pra ele voltar a dormir. Ele acordou de novo ali por volta das 5 horas da manhã e eu já fui trocar ele antes de dar mamar, porque ele geralmente tem refluxo, então eu prefiro trocá-lo antes. Então já dei o mamazinho dele, logo em seguida fiz ele arrotar. Segurei ele por volta de uns 15 minutinhos para não ter perigo dele ter refluxo quando eu colocar ele de volta no berço. Ele não voltou a dormir e eu tive que trocar ele de novo porque ele fez um cocôzão. Ele já tá muito esperto, já tá prestando atenção em tudo que ele vê, principalmente nas paredes. Ele adora ver esse macaquinho, o elefantinho, então toda vez que eu troco ele, eu aproveito pra ensinar ele um pouco. Sempre que eu troco ele, eu gosto de passar esse Aquaphor, que é maravilhoso, mas graças a Deus ele nunca teve nenhuma assadura. Eu também uso bastante esse Free the Nose, é tipo um negocinho pra tirar a caquinha do nariz, sabe? Quando ele acorda cedinho assim, quer dizer que ele já tá pronto para começar o dia dele. Mas eu estava muito cansada e eu queria muito tentar colocar ele de volta no berço, então assim eu fiz. Mas eu já sabia que seria muito difícil, porque ele geralmente fica bem agitado quando ele acorda de manhãzinha assim. Tô me mantendo bem hidratada, afinal tô fazendo bastante leite. Dá muita sede quando a gente tá amamentando. Achei que ele tava pegando no sono, me permiti tirar uma sonequinha, mas, meu Deus, uma soneca de 5 minutos e já tive que pegar ele de novo porque ele tava reclamando bastante no berço. Tentei contentar ele com bastante carinho, abracinho, beijinhos, porque ainda não era hora dele mamar. O médico me indicou esperar até 2 horas e meia para poder alimentar ele de novo, porque ele estava tendo muito refluxo e ela disse que talvez eu poderia estar alimentando ele demais de 2 em 2 horas. Mas é claro que às vezes só o TT resolve. Eu tô amando que ele já tá socializando, então a primeira coisa que eu faço de manhã é conversar bastante com ele para arrancar aquele sorrisinho. Algo que eu faço bastante, sempre que eu lembro, é checar a temperatura dele. Porque eu sou mãe de primeira viagem e é difícil pra mim, pra eu identificar se ele tá com frio, se ele tá com febre. Então, isso ajuda bastante. Tirei ele do saquinho de dormir e fiquei aí, gente, conversando com ele, dando bastante carinho. E ele caiu no sono nos meus braços e eu fiquei com dó de colocar ele de volta no bercinho. É claro que ele acordou com muita fome e ele nem quis esperar eu checar qual peito eu tinha dado pra ele por último. Mas dessa vez eu não consegui identificar porque os 2 peitos estavam doendo, então eu chequei o meu telefone porque eu mantenho tudo bem anotadinho no meu celular. Eu anoto a hora da última mamada e qual peito eu dei. Ficou muito mais fácil quando eu decidi dar um peito de cada vez para cada mamada, porque tava muito cansativo dar 15 minutos em cada peito. E é assim que funcionou pra mim. Geralmente a gente começa o nosso dia umas 6 horas da manhã, mas esse foi um dia mais atípico. E é assim, gente, com um bebezinho de 1 mês, ainda não tem rotina. Mas é bom você criar uma rotina para quando ele começar a entender o que é uma rotina, você já ter tudo em ordem. Eu chequei a fralda dele e vi que ainda dava pra esperar um pouco pra trocar ele. Então eu já fui organizando algumas coisas que dava pra organizar com ele no colo ainda. Assim que ele acordou, eu coloquei ele na bouncer. Deixei ele bem entretido ali com os brinquedinhos dele pra poder escovar os dentes, me trocar, pentear o cabelo, lavar o rosto, enfim, me arrumar pra começar o dia. Esse foi um dia normal mesmo, onde a gente não faria muita coisa importante, então eu me troquei, coloquei uma roupa de ficar em casa mesmo. Agora sim, hora de trocar a fraldinha dele. Pausa pra brincar com a Fiona um pouquinho. Afinal, a gente tá tentando dar o máximo de atenção pra ela possível. Fraldinhas e pijaminhas trocados e fomos lá pra baixo pra fazer o café da manhã da mamãe. Coloquei ele no swing e deixei ele brincando enquanto eu fazia meu café da manhã. E, aliás, tem sido muito simples, gente. Ao invés do que me disseram, eu não tô tendo muito mais apetite agora. Pelo contrário, nada me apetece, principalmente de manhã. Então, eu tô tomando meu café gelado com leite, porque aqui tá um calorzão.
E tô comendo essa barrinha de proteína que eu achei no Costco, que é muito boa, só pra manter a minha produção de leite ativa. Assim que eu terminei de fazer o meu café, eu já tirei ele do balanço pra ele não ficar muito irritado e tomei o meu café da manhã segurando ele. Terminei de comer a minha barrinha e decidi que a gente iria pra nossa caminhada matinal. E essa caminhada da manhã tem menos sol e agora tá fazendo muito calor, então a gente precisa ir antes do solzão do meio-dia. Percebi que ele tava com bastante sono e é bom que a caminhada sempre faz ele dormir. Mesmo que a gente só vá caminhar aqui aos redores de casa, eu sempre gosto de levar a malinha dele em caso de precisar de uma fraldinha, de uma troca de fralda, de um paninho de boca ou até mesmo de uma fórmula. Apesar dele não comer fórmula, eu sempre carrego uma fórmula em caso de eu não conseguir amamentar na rua. A nossa vizinhança é bem bonita, bem verdinha e fica linda no summer, no verão. Apesar dele não poder curtir ainda a paisagem, porque ele não pode ser exposto ao sol diretamente, ele consegue respirar o ar fresco lá de fora e também já vai acostumando com a luz do dia. Caminhamos por volta de uns 35 minutos e voltamos para casa. Ele já estava acordando e já estava começando a ficar bem quente lá fora. Pensei em levar a Fiona com a gente, mas ela tá muito forte e eu fiquei com medo de não dar conta se ela visse algum cachorro. Chegamos e eu já percebi que o Mateuzinho tava cheio de energia, então eu trouxe ele pra fazer o tummy time. Ele tá muito esperto, gente, ele já tá levantando a cabeça. E ele já tá rolando, ele desvira do tummy dele. Vocês acreditam? Vocês já viram um bebê de menos de 30 dias tá rolando desse jeito? Deixa aí nos comentários. Aproveitei que ele estava bem entretido com os brinquedinhos dele para reestocar as fraldas dele na Diaper Caddy. Bom, não pode deixar um bebezinho tão pequenininho desse jeito fazer exercício por muito tempo. Então, ele já estava prontinho para uma outra Diaper Change e um mamazinho. Eu uso uma proteção de bico porque o meu flow é muito rápido e ele tava engasgando. Se vocês quiserem dicas do que eu tenho usado para amamentação, me deixem nos comentários também que eu posso trazer para vocês. Ele tava bem cansado, então depois que eu coloquei ele para rotar, eu já percebi que ele já tava caindo no sono. Então eu deixei o quartinho dele mais escurinho e tentei uma coisa pela primeira vez, trazer o berço dele do nosso quarto pro quarto dele. Como ele ainda tá bem pequenininho, eu criei o hábito de deixar ele dormir nos meus braços. Mas, gente, haja braço, né? E essa criança só tá que cresce, graças a Deus. Mas ele tá ficando muito pesadinho. Isso tem acontecido, mas só para sonecas durante o dia. Durante a noite, ele sempre dorme no berço, porque eu acho super perigoso manter ele na cama com a gente. Até porque a nossa cama não é muito grande e a gente se mexe muito durante a noite. Preciso deixar ele acostumar durante o dia no berço também, porque ele tá crescendo e tá ficando cada vez mais difícil. Então, eu tô tentando, gente. Como vocês podem ver, não deu certo. O papaizinho dele trabalha bem pertinho de casa, graças a Deus, e veio fazer o almoço pra gente. Ele vem almoçar com a gente todos os dias, então assim que ele termina de fazer o almoço, ele segura o bebê pra eu poder comer. Acabou não precisando porque o bebê caiu no sono de novo e estava tirando a sonequinha dele ali no sofá com a gente. Não sei se vocês perceberam, mas eu também aproveitei pra me trocar porque o bebê tinha vomitado na minha roupa. Enquanto o pai dele ainda estava em casa, eu aproveitei para mover o berço dele de volta para o nosso quarto e colocar algumas coisas no lugar. Aproveitei também para colocar as roupinhas dele para lavar. E, gente, o pano que a gente suja, né? Também levei as roupas que a gente tinha lavado no dia anterior lá para cima. Também lavei e esterilizei os bicos que eu uso para amamentação e também as chupetas dele. Para lavar as coisas do bebê, eu geralmente deixo de molho na água quente por alguns minutinhos. E depois eu vou esfregando tudo com sabão específico. Eu enxago tudo pelo menos umas 2 vezes para ter certeza que não tem nenhum resíduo de sabão. E coloco tudo dentro dessa sterilizer. Sério, o melhor presente que já me deram. Chegou a hora do pai dele voltar a trabalhar, mas antes eu aproveitei para dobrar essas cobertas também que estavam ali no nosso sofá, tudo bagunçado. Esse pano que eu estou dobrando agora, não sei se tem um nome específico, mas eu uso ele para me cobrir para quando a gente tem visita em casa e assim eu consigo amamentar o meu filho.
O pai dele voltou a trabalhar e eu já corri pra sentar ali do ladinho dele. E claro que a gente nunca deixa ele sozinho, porque eu não sou louca de deixar o meu filho sozinho aqui, até porque agora ele já tá rolando, como eu falei antes pra vocês. Eu tenho muito medo dele cair. Bom, a Leslie já tá acordando assim que eu terminei o meu trabalho da escola. Eu até tentei assistir um pouquinho de TV, mas ele acordou bem na hora que eu liguei a TV. Eu troquei a fraldinha dele ali embaixo mesmo, com as coisinhas que eu tinha no carrinho dele, mas lembrei que eu precisava ir lá pra cima, dar a vitamina C dele, checar a temperatura, que eu sempre faço na metade do dia, e também ler um livrinho pra ele. Tenho lido esse em preto e branco, tenho lido outros também, coloridos, mas eu li que o preto e branco ajuda muito pelo alto contraste. Eu vou lendo e mostrando pra ele. Isso eu tentando cortar as unhas dele. Na verdade, lixar as unhas dele enquanto lia o livro, mas não deu muito certo, então eu deixei isso pra mais tarde. Fomos lá pra baixo e eu tive que colocar ele no balancinho dele, porque me deu vontade de fazer xixi. Ele se irritou rapidinho, porque afinal já tava na hora de uma outra mamada. Dei o tetezinho dele, coloquei ele pra rotar e ele caiu no sono de novo. Eu tento fazer uma caminhada nesse horário também da tarde, mas estava muito quente nesse dia e a gente não conseguiu. Então fomos lá pra cima e eu coloquei ele na Bouncer de novo com os novos brinquedinhos que eu comprei pra ele. Eles são bem coloridos e ele amou. Coloquei também de fundo umas musiquinhas do Mundo Bita pra ele ouvir. Aqui a gente vai tentar falar em português com ele. Na verdade, meu marido não fala português, mas ele também tá aprendendo. A gente vai deixar ele aprender inglês com a família e o marido, que só fala inglês e um pouco de espanhol. Enquanto ele brincava, eu separei as roupas dele de recém-nascido, que não cabem mais, e coloquei nessa sacola que vocês viram. Agora chegou a hora de trocar ele de novo. Eu coloquei ele numa roupinha mais fresquinha, porque tava bem quente. Aproveitei para dar uma penteadinha na cabeleira. Meu Deus, esse menino tem bastante cabelo. Graças a Deus. Eu enrolei ele no paninho e ele caiu no sono de novo. Enquanto isso, eu liguei o robô para me ajudar a limpar esse chão. Menina do céu, não tem tempo de limpar a casa. Esse robô, ele aspira e passa pano. Meu marido até me ajuda, mas esse robô foi uma ótima aquisição. Hora de dar um TT de novo. Coloquei ele para rotar e ele voltou a dormir. Meu marido voltou do trabalho mais ou menos umas 5 horas da tarde e me trouxe um snackzinho. Esse Danone aí é muito bom. Meu marido ficou com ele até mais ou menos umas 6 horas da tarde, quando ele levantou para fazer o jantar pra gente. E sim, gente, a gente janta entre 6 e 7 horas da noite, geralmente antes do sol se pôr. Eu peguei esse costume com meu marido americano. E eu amo porque a gente não vai dormir com a barriga estufando de cheia, sabe? O bebê não quis ficar com meu marido para poder jantar, mas eu acabei segurando ele e fiz ele esperar até eu terminar de jantar para dar o mamazinho dele. O pai dele colocou ele para rotar e ficou com ele até umas 8, mais ou menos. O sol começou a ir embora e com isso começamos a rotina da noite dele. Começamos então a deixar as luzes mais baixas, se não completamente apagadas, para deixar um ambiente mais tranquilo, mais acolhedor. Isso também futuramente vai começar a ajudar ele a entender e diferenciar a rotina da manhã e da noite. Nesse momento, estou preparando ele para o banho. Enquanto isso, o meu marido arrumou o banheiro, encheu a banheira dele e checou a temperatura para ver se estava tudo certo para a gente começar a dar banho nele. No kit de banho dele que a gente ganhou, vem esse tapetinho e esse coisa aí, não sei o nome, para tipo apoiar os braços para não machucar, sabe? Enquanto eu estiver dando banho nele. Tento ser o mais rápida possível porque a temperatura da água abaixa muito rápido. Enquanto o pai dele o vestia, eu fui para o nosso quarto para preparar o ambiente para ele já se acostumar com a rotina da noite também. Eu deixo um ruído branco, a luz vermelha e o purificador de ar mais ou menos tudo o berço dele e o berço dele completamente encostado na minha cama para ficar mais fácil durante a noite de alcançar ele. Ali na cabeceira da cama tem uma bolsinha onde eu deixo algumas fraldas, alguns paninhos de boca e remedinhos caso precise no meio da noite. Ali eu também deixo de 2 a 3 garrafinhas de água para eu tomar no meio da noite. Meu marido me trouxe ele e eu já dei o último mamar. Depois disso, eu entrego ele para o meu marido, que faz ele arrotar, já faz um esquenta-esquenta com ele. E vou fazer as minhas coisas, tomo um banho e tiro uma soneca e acordo somente na próxima mamada, que acontece por volta da meia-noite. E depois disso, começa tudo de novo. Obrigada por assistir até aqui. Já deixa aquele like lindo, porque esse vídeo deu trabalho para fazer. Não se esquece de se inscrever e de compartilhar. Beijinhos.